Ô Cris, teve uma polêmica também no final de semana em relação ao PT, uma acusação, inclusive, que o PT sofreu nesse final de semana. Eu queria uma avaliação sua sobre fechamento de igrejas e perseguição a evangélicos. A presidente do PT até rebateu essa acusação, mas como é que você viu tudo isso? Olha, na verdade, o PT não está muito preocupado com liberdade religiosa, a menos que se aproxime a campanha, né? Aí vai ser que nem o Haddad na última campanha, que correu para pedir comunhão, estava do lado comunista, né? Do lado da Daniela Dávila em missa católica. Aí eles são santos do pau oco. Aí eles se apresentam para o eleitorado como fiéis daqueles beatos que estão sempre ali presentes nas missas, o que a gente sabe que é mentira, missas ou cultos ou o que quer que seja, né? Teve tentativa de vincular o ex-presidente Lula a algo religioso e tentar colocar o ex-presidente Bolsonaro ao lado de assassino, como a gente viu aí o Rodrigo bem relembrar, né? E depois o condenado por assassinato que já cumpriu pena e está solta, esse não pode mais ser chamado de condenado, porque ele já cumpriu pena efetivamente, a lei brasileira permite, né, progressão da pena, e ele está nas ruas de forma legal, não através de manobras. Não estou querendo defender nenhum assassino aqui, mas só para mostrar como é que o judiciário funciona e como é que as nossas leis funcionam ou deveriam funcionar. E o próprio Guilherme de Pádua, né, que eu estou me referindo, disse que não estava naquele culto. O presidente está toda hora em cultos. A gente tem visto isso desde que ele está aí mais proeminente na vida pública, desde 2018 na campanha pelo menos, mas quem acompanhou os mandatos dele como deputado sabe que também ele já era muito ligado com... E ele frequenta cultos evangélicos junto com a esposa, e igreja católica, que ele se diz católico. Então, essa mistura de religião só na época de eleição eu acho muito ruim. E a tentativa de atrelar o vínculo de quem está num culto ou numa missa a pessoas que também estejam lá é simplesmente de uma leviandade suprema. Perfeito. Piperno, quer comentar sobre isso? Eu deixei escapar um detalhe. No começo, a Cristina... E, aliás, ela chamou atenção para isso na quinta-feira, o último dia que eu estive aqui, quando ela publicou nas suas redes, como ela lembrou agora, um vídeo do Requião atacando pesquisa e tudo mais. Eu respeito muito a biografia do candidato Roberto Requião, 3 vezes governador do Paraná, um combativo PMDBista que agora, mais recentemente, se filiou ao PT. Mas veja, é também e era, aliás, eu me lembro dele falando, por exemplo, Cristina, dos concessionários de pedágios aí do Paraná, que ele chamava de os quadrilheiros e tal, e ameaçava romper contratos. Enfim, tinha um pouquinho de bravata nisso, mas eu sempre achei o Requião uma figura respeitável. E agora eu entendo essa crítica que ele faz aos institutos de pesquisa, porque ele vive uma situação desfavorável, segundo esses mesmos levantamentos. Tenta, mais uma vez, a sua eleição, mas agora o cenário é extremamente complicado para ele, como é o caso do Ciro Gomes, e todo mundo sabe o que eu penso sobre o Ciro. Da mesma forma que eu nunca fiz segredo para ninguém aqui, e estou falando isso para você, porque você não estava conosco todos os dias, eu tinha muita simpatia pelo governador Brizola, mas o Brizola já na parte final da carreira dele era um político que tinha perdido expressão, e sempre que era candidato em situações muito adversas na última fase política dele, também tecia duras críticas aos institutos, que geralmente acabavam acertando para azar dele. Então, pesquisa eleitoral, quando a gente olha para os grandes institutos, e aí eu não estou falando também de todos, mas aqueles tradicionais que estão aí há décadas e tal, e se não acertassem, na imensa maioria das vezes, não estariam mais, porque afinal de contas, a crise reputacional já os teria, né, alijado desse concorrido mercado. Mas esses institutos, na maioria das vezes, esses grandes institutos, acabam acertando. Fala, Constantino. Fake. Mas o que esperar de alguém que respeita tanto o Requião, né? E o Datafolha? Só falta colocar na lista o Renan Calheiros. Agora, vamos lá. Em relação a essa discussão que está sendo muito atual aí e importante sobre questão de igreja, de cristão, né? Eu quero lembrar algumas que, primeiro, aquilo que a Cris já trouxe.
a esquerda radical lembra de religião de 4 em 4 anos. É o Haddad com a Manuela Dávila na missa, agora foi o Ciro Gomes numa cena patética, empunhando ali objetos sagrados numa igreja, né? Uma coisa realmente, uma fanfarronice, e logo depois ele fala, tem que ter o Estado controlador, sim, esse moralismo, essas coisas, né, que não prestam. Então, é isso aí a esquerda, né? 2 horas o tempo todo. E vamos lembrar o seguinte, por que isso? Porque o socialismo, ele é antagônico ao cristianismo. É uma religião secular, é uma religião política. Tem escatologia, tem livro sagrado, tem profecia, tem vida, paraíso, só que terrestre, em vez de depois da morte. Então é uma substituição, é uma tentativa de usurpar a escatologia toda cristã. E é por isso que eles sempre foram antagônicos, é por isso que a esquerda, no fundo, odeia a religião, as tradições cristãs, acima de tudo, porque elas, sendo fortalecidas, impedem o socialismo na prática. Essa que é a verdade. O Lula confessou naquele Entre Atos que o exemplo lá do Solidariedade era muito importante para a esquerda brasileira apreender, que era importante ocupar, aparelhar e cooptar a igreja, que sem o apoio da igreja o socialismo não ia vingar. E o Lula apoia, por sua vez, o regime da Nicarágua, do Daniel Ortega, seu companheiro ditador, né? Outro dia ele comparou com a Merkel, qual o problema de ficar tanto tempo no poder, e agora a Nicarágua está perseguindo católicos. Agora, tem líder católico preso por ser dissidente crítico do Daniel Ortega. Estão apelando ao Papa, só que esse Papa aí, infelizmente, não é o João Paulo II. Né? Ele é mais, digamos assim, negligente com essa turma toda comunista aí, né? Ele é muito mais cordato com essa turma. Então, eles estão desesperados lá na Nicarágua porque estão sendo perseguidos. Onde mais é perseguido o cristão? Na China, que o Lula acha que é um grande exemplo de país a ser seguido. Então não há nenhum problema, só que eles estão nervosos porque eles viram que isso atinge eleitor. Não há nenhum problema em dizer o óbvio. A esquerda radical brasileira, ela odeia o verdadeiro cristianismo. Pediu, Piperno? Pedi. Isso é mais uma falácia, né? A esquerda brasileira, parte dela, inclusive, uma parte importante dela, sempre esteve do lado também de parcela considerável, substancial da Igreja Católica. Aliás, não vamos esquecer CNBB. as encíclicas aí de João 23, Constantino, João 23, Papa Paulo VI, né? Que, inclusive, Papa Paulo VI, que teve aí todo o seu período de, enfim, de comando, né, da Igreja Católica, num período em que a teologia da libertação vicejou pela América Latina toda, né? Então a gente tinha lá grandes religiosos aqui na América Latina, também na Europa, todos adeptos aí dessa outra forma de encarar o mundo, né? E todos eles fazendo parte da igreja. Então, você pode contestar, e eu confesso para você que a libertação foi tudo excomungado. Que eu nem concordo. Então, aí que está o negócio, né? Veio depois, o Bento XVI excomungou lá um monte de gente. Então é isso que usavam. Vamos excomungar a esquerda. Dom Paulo Evaristo Arnes, como é que eu vou atacar a figura de Dom Paulo Evaristo Arnes? Uma figura admirável, Dom Helder Câmara. E veja, do outro lado, Dom Eugênio Salles, de pensamento mais conservador lá do Rio de Janeiro, agora conviveram, tiveram conflitos internos, mas dizer que a esquerda não fazia parte disso, abominava, não tinha relação com a igreja, aí não, né, Constantino? É forçar a amizade e fala, Constantino. Você não... Ele confessa que tem que aparelhar. A CNBB é isso. Conferência Nacional dos Bispos Bolivarianos. Então, a teologia da libertação nem se fala. O Dom Helder Câmara, eu recomendo a todos os ouvintes que leiam Nelson Rodrigues sobre esse grande religioso que o Piperno admira. Só olhava para o céu para ver se ia chover. Só me dá um minuto, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 34 minutos. Segue. O que eu quero dizer para você é o seguinte, você tem todo o direito do mundo, qualquer um de nós tem, aliás, de ter as maiores divergências possíveis em relação à CNBB, a teologia da libertação, ao Leonardo Boff, que você esqueceu de citar, talvez aí, enfim. Mas o fato é que não dá para ignorar que isso era uma parcela grande da igreja alinhada aos movimentos de esquerda e que, portanto, a esquerda não rechaçava a igreja. A esquerda convivia, a esquerda fazia parte desses movimentos. E olha, estou citando Dom
é o de Câmara, que você não gosta, estou citando Dom Paulo Evaristo Arnes, entre então muitos outros. Então o comunismo não é mais ateu, é Muito isso? bem. Não, e boa parte desse conflito que estamos vendo agora, ele está acontecendo exatamente por isso. Porque uma parte expressiva dessa esquerda fez ataques burros aos evangélicos e ignoraram que o evangélico é uma base forte do Jair Bolsonaro. Tanto que ele definiu como estratégia, e sua mulher Michele está fazendo isso, a tentativa de reconquistar, consolidar o voto feminino evangélico. Então, essa briga agora entre a esquerda que esteve na Igreja Católica e os evangélicos também é um mote dessa campanha eleitoral. Só que, como muito bem lembrou a Cristina, esse tipo de discussão religiosa não cabe no debate político. Isso é perda de tempo, isso é desrespeito à religiosidade, ao direito à liberdade, pelo qual a gente tanto preza. Quem preza pela liberdade aceita que o outro tenha a religião que quiser, tenha o pensamento político que quiser. Só não pode falar besteira, falar mentira e nem encher o nosso saco. Esse que é o princípio fundamental. Agora, sobre o Papa Francisco, antes da nossa eleição aí, antes de mudar o presidente do Brasil, pode ser que ocorra uma mudança de Papa, porque ele está sinalizando que ele pode antecipar a aposentadoria em função de problemas de saúde. Isso pode acontecer a qualquer momento.